Eu quero saber dos desigrejados simpatizantes dos Testemunhos de Jeová desse grupo, se eu provar na Novo Mundo, chamando Jesus de Jeová, vocês aceitam que vocês estão numa barca furada? Vamos lá, querido. Primeiro me diz, se eu mostrar a tradução Novo Mundo chamando Jesus de Jeová, você aceita a Trindade? Vamos lá, querido. Primeiro você me responde isso. Eu provando a Bíblia Novo Mundo chamando Jesus de Jeová, não tem mais porquê, correto? Aí você admite para mim que é fideísmo ou dissonância cognitiva? Eu preciso você me dizer aqui, sim ou não. Vocês têm que dizer, olha, realmente, se você trouxer para mim a tradução Novo Mundo chamando Jesus de Jeová, não tem porquê eu continuar nesse grupo sectário. Realmente aí eu fui ludibriado, eu fui enganado, porque aí está comprovado que Jesus é Jeová. Então não tem mais porquê, né? Então esse grupo aqui tem que ser fechado, tem que sair desse grupo. Vamos lá, vocês primeiro têm que declarar. Trazendo a Novo Mundo, chamando Jesus de Jeová, vocês vão admitir que estão errados, sim ou não? Não é um texto isolado. É a tradução aclamada por vocês como a melhor tradução, a tradução dos estudantes da Bíblia, chamando Jesus de Jeová. Então não tem mais porquê. Qual seria o motivo da luta de vocês, uma vez que o texto sacro está declarando que Jesus é Jeová? Basta você dizer aqui, ó, se você tem certeza que Jesus não é Jeová, você diz sim. Se você trouxer aqui a Bíblia Novo Mundo chamando Jesus de Jeová, eu largo o grupo sectário. Bem, a única justificativa para você não colocar a certeza é porque você sabe que a vossa tradução declara que Jesus é Jeová. Então, porque se você tivesse certeza que não, você colocaria. Vai lá, eu declaro sim. Eu admito que estou errado, e aí que eu estou aqui é por fideísmo. Eu estou apenas por fideísmo aqui, porque uma vez que a tradução Novo Mundo declarou que Jesus é Jeová. Então você admite que a tradução Novo Mundo chama Jesus de Jeová, é isso? Então, eu preciso que vocês digam. Se você trouxer aqui para mim a Bíblia Novo Mundo, a tradução Novo Mundo, chamando Jesus de Jeová, eu admito que fui ludibriado e que a Trindade tem a razão de ser. Porque vai ser um texto claro chamando Jesus de Jeová, o Deus único. Então, eu preciso que vocês coloquem isso aqui às claras. Se vocês têm certeza do que vocês acreditam, você vai dizer, eu pago para ver. Eu pago para ver. Vai lá e coloca. Vocês não confiam na mão de vocês? No que vocês têm na mão? Ou vocês admitem o fideísmo já? Para mim, se vocês não têm a condição de falar isso, é que vocês já estão admitindo o fideísmo. Porque senão declararia aqui, olha, eu tenho certeza no que eu creio. Jesus não é Jeová. Então vocês dariam o quê? O sim. Esse é o problema do desigrejado. Porque assim, o ponto-chave da Trindade é o que faz, no interior do desigrejado, ele ter o álibi para ele não congregar. Porque todo desigrejado ele tem um apego àquele pecado de estimação dele. Então, ele vê na Trindade como uma muleta para ele não ter que congregar, consequentemente, ele se corrigir. Porque ao congregar, coloca ele debaixo de autoridade. Ele vai estar debaixo de uma autoridade de uma ortodoxia cristã. Então a melhor forma é ele enxergar através da Trindade, né, esse álibi, essa muleta, e aí ele se afastar de tudo. Então é o ponto mais fácil que tem, porque você negando a natureza de Deus, aí não tem por que eu vou congregar? Se aquele Deus ali de praticamente 99% das denominações, tirando as testemunhas de Jeová, né, e alguns neopentecostais oriundos do neopentecostalismo unitarista, que creem no unicismo e no unitarismo, né, então não tem por que ele congregar. E aí ele pode ficar com aquele pecado de estimação dele. Porque senão vocês afirmariam aqui, olha, eu creio na Novo Mundo, a Novo Mundo é a palavra de Deus, então se a Novo Mundo chamar Jesus de Jeová, então eu vou ter que me corrigir. Olha, esse que estava deveras ofendido com uma simples risada no final do meu áudio, né? Então ele ficou ofendido com a minha risada, mas ele chamar o outro de papagaio não é ofensa, né? Bem, agora eu vou dar uma saída. Eu vou ficar acompanhando esse grupo aqui. Então se alguém aceitar o meu desafio, colocar o dele, jogar resta, as fichas dele na tradução Novo Mundo, então aí eu coloco aqui o texto. Enquanto que não tiver isso, então só tem aqui desigrejados, como eu falei, que a Trindade é apenas uma muleta, uma desculpa para a pessoa ficar com o pecado dela de estimação. Ela não está buscando a verdade. E quem busca a verdade, e aí no caso sendo testemunho de Jeová,
ela vai crer 100% na inspiração, na tradução do Novo Mundo. Então você admite que se eu trouxer aqui a tradução do Novo Mundo chamando Jesus de Jeová, qualquer coisa que seja fora disso, Jesus ser Jeová, é fideísmo, correto? Vamos lá, queridos, larguem de ser sofistas, deixem de forma clara. Eu trazendo aqui a tradução do Novo Mundo, declarando que Jesus é Jeová, através da tradução do Novo Mundo, qualquer coisa fora disso, não crer que Jesus seja Jeová, é fideísmo. Vocês concordam com isso? Porque vocês vão estar indo contra a tradução do Novo Mundo. Agora vocês vão saber por que Adriano Cruz e Marcelo, vulgo Atafona, fogem de debater comigo. Agora vocês vão saber por quê. O que quer dizer essa mãozinha aí, querido? O que quer dizer essa mãozinha? Então você concorda que crê que Jesus não é Jeová, a partir do momento que eu provar Novo Mundo chamando de Jeová, é fideísmo, é isso? Bora, texto, querido. Para de enrolar aí. Haja paciência, né? Pra te aguentar, né? Aqui nós vamos te fritar, que nem camarão, viu? Tá ok, querido? Pode ficar bem à vontade aí no grupo. Essa sua risadinha é de deboche ofensiva? Não é. É que a tua falta de colocar a questão em pauta é que me faz dar risada, né? É isso. Coloca em pauta o assunto, coloca o texto aí que eu paro de rir, viu? Mas por enquanto eu vou rir, né? Eu sei que tu vai enrolar mais um pouco, né? Um abraço, querido. Perdeu novamente o disfarce do sofismo, porque viu que não se tratava do texto, o seu cavalo de batalha, né? Então voltou novamente ao vamos ver? Vamos lá, querido, enquanto que vocês aqui não colocarem afirmativa, eu não vou trazer aqui o texto, não. Não, para mim não tem problema nenhum, você pode rir à vontade. Eu fico até satisfeito. A questão é que agora sim eu utilizei de um sarcasmo, da hipocrisia, porque eu no áudio aí eu dei uma risada muito inferior à sua, né? E o rapaz aí se viu ofendido, deveras ofendido com a risada, né? Tá, eu afirmo. Afirmo do primeiro ao quinto, do primeiro ao último. Tá bom pra ti? Coloca o texto aí, quero ver. Ai. Bem, então vou me ausentar da sala novamente. Se alguém trouxer aqui afirmativa, sim, a Bíblia é Novo Mundo, a tradução Novo Mundo, declarando que Jesus é Jeová, crer fora disso é fideísmo. Fideísmo. Eu vou aguardar alguém declarar isso aqui para eu poder trazer o texto. Porque senão eu não vou estar tratando com pessoas que buscam a verdade, eu vou estar tratando com um desigrejado, que tem o pecado dele lá oculto e ele vê a Trindade como uma muleta para ele não ter que ir na igreja, não congregar, né? E ficar com o pecado lá dele de estimação. Pode ficar. Desculpa. Pode ficar à vontade aí. Rir à vontade, viu? Rir não é pecado, meu querido. Então não se ofenda, né? Mas é que você tá enrolando, é só isso. É por isso dar risada, né? Se você colocar o assunto em pauta e conversar direitinho, não vai ter problema nenhum, né? Pode dar risada até pelos cotovelos. Eu tô rindo à toa aqui. Eu respondo por mim. Você deveria responder por você também. Então, Leônidas, vamos lá, deixa aqui as claras, com sim ou não. Se eu trouxer a tradução do Novo Mundo declarando Jesus como Jeová, a pessoa crê algo diferente disso, Jesus ser Jeová, e crer diferente disso é fideísmo, uma vez que a tradução do Novo Mundo, Palavra de Deus, está declarando que Jesus é Jeová? Então, querido, eu simplesmente apontei a hipocrisia aí do Paulo Alexandre, tá? Porque eu num áudiozinho só, que eu dei algum segundo ali de uma risadinha no final do áudio, ele estava dizendo que estava ofendido. Enquanto que o outro rapaz aí, o Leônidas, já gravou mais de 4 áudios aí, as gargalhadas, as 1000 gargalhadas aí, né? Então, 2 pesos aí, 2 tratamentos desiguais, né? Aguardar o quê, querido? Você também não confia no Novo Mundo, é isso? Então você não confia no Novo Mundo? Hipocrisia é a tua. É a tua hipocrisia. Você acabou de chegar e já foi dando risadinha chamando nós de sectários. Então a hipocrisia é sua. Ou você tem respeito, ou, não poder, ou você sai do grupo. Tá? Se você quer mostrar a tua verdade, então mostre. Tá? Mas não venha com acusações. Você já julgou a gente de sectário, já deu risadinha, agora tá me chamando de quê? É você que é isso aí, cara. Não sou eu, não. Aonde que eu chamei você de sectário? Bom, esse é o problema, tá? Dificuldade interpretativa ou déficit de atenção. Eu disse que justamente vocês admitirem que estão num grupo sectário a partir do momento que eu trouxer aqui a tradução do Novo Mundo declarando que Jesus é Jeová.
Entendeu? A partir desse momento. Esse é todo o meu questionamento. Olha, se eu trouxer aqui uma declaração que vai totalmente contra o que vocês estão defendendo aqui, inclusive criar um grupo só para isso, né? Criar um grupo no WhatsApp só para isso. Eu provando para vocês o equívoco, então a partir daí vocês admitiriam que esse é um grupo sectário. Por quê? Porque está claramente ali Jesus sendo chamado de Jeová pela tradução do Novo Mundo. Querido, deixa de enrolação, fale o que você tem que dizer, tá? O assunto é sério, não estamos falando de coisas, assuntos espirituais. Então, seja franco, seja verdadeiro e deixe de enrolação, ok? Seja verdadeiro, mostre o que você quer mostrar. Nós estamos ansiosos para ouvir, tá? Mas para de chamar de hipócrita, de chamar disso, de sectário, para com isso. Se foque no assunto que você veio fazer aqui no grupo, tá? Se foque no assunto, use a Bíblia que queremos ouvir, ok? Querido, constatar algo não é ofender. Você a todo tempo até de forma incômoda. Uma vez que eu sou um novo integrante aí do grupo, o que o Leônidas me recebeu bem. Eu não me incomodo em nada, ele ser alegre e risonho. Agora, todo tempo você me marcava como uma forma coercitiva de calar o meu argumento, tentando coagir, usando de um apelo à autoridade. Eu não sei, você provavelmente é ADM, né? Eu vou depois olhar que eu é um veterano aí do grupo. Você é todo tempo aí tentando me coagir, tentando dizer que uma simples risada minha de alguns segundos no final de um áudio era eu estar sendo jocoso, ofensivo. Enquanto que tinha outro componente aí do grupo, as gargalhadas, as 1000 gargalhadas, aí tu ficaste bem caladinho, né? Então se isso é não ser hipócrita, eu não sei o que é. Então isso não é ofender, não é nada, é constatar. Então, não me marque julgando a condição. Se eu quiser rir, eu vou rir. Se eu não quiser rir, eu não rio. Tá? Então, não quer tomar chancela de hipócrita, então não seja hipócrita. Ó, outro que perdeu a máscara do sofismo. Lá em cima você disse, bora, vamos lá, vamos lá. Aí agora você novamente deu um passo atrás. Eu quero que você me diga sim ou não. Também não confia no Novo Mundo, né? Também não confia no Novo Mundo. Se vocês confiassem no Novo Mundo, vocês diriam que, olha, a Novo Mundo chamando Jesus de Jeová, né, vocês admitiriam. Fideísmo. Por que vocês não colocam o livro de vocês na reta? Por quê? Porque vocês não confiam no Novo Mundo. Vocês não confiam no Novo Mundo. Nós estamos esperando o teu argumento até agora. Quem está enrolando é você, tá? Então para de ficar falando, gastando saliva e nada de você usar o argumento que você quer sobre a TNM. Estamos esperando. Então, eu vou explicar mais uma vez. Eu coloquei uma condicional. Uma condicional. Eu vou trazer o texto aqui da Novo Mundo se vocês declararem a fé de vocês no Novo Mundo. Entendeu qual é a questão? Enquanto vocês não fizerem isso, eu não vou trazer. Porque eu quero tratar com o testemunho de Jeová. Eu não quero tratar com desigrejados simpatizantes. Eu quero tratar com o testemunho de Jeová que tem a Novo Mundo como palavra de Deus. Então, olha, eu confio, eu tenho certeza que a Novo Mundo não chama Jesus de Jeová. Porque se a Novo Mundo chamasse Jesus de Jeová, eu teria que crer nisso. Tem um texto também chamando o Espírito Santo de Jeová, mas aí é outra questão. Vamos primeiro ficar no Jesus? Eu acho que o Jesus já resolve aqui de princípio, mas também tem um texto do Espírito Santo. O Espírito Santo sendo chamado de Jeová. Mas vamos ficar aqui no momento só com Jesus. Não, porque Jesus disse que rogaria ao Pai outro Consolador para habitar convosco. Esse habitar aí é morada, tabernáculo. Então a igreja é a morada do Espírito Santo, o tabernáculo do Espírito Santo. Então a igreja, ela tem o Espírito Santo nela. É o outro Consolador. Tá? Mas isso é outro assunto, outra história. Vamos ater primeiro a questão do Jesus Jeová. Tá? Claro que tem o nome Jeová. O nome Jeová ele foi uma tradução para as línguas latinas. Um derivado do tetragrama. É uma tradução. Não é, o nome Jeová não é patenteado desse testemunho de Jeová não, tá, querido? Ai, gente, pelo amor de Deus. Sim, o Espírito Santo ele fala do que ouve. Isso é característica de uma pessoa. Pessoalidade. Olha, eu acho que esse de anjo aí, ele não devia me conhecer não, para ele ter me adicionado aqui. Ele deu uma bola fora grande. Eu sou banido do grupo do Queruvim, do grupo do Kardec, do grupo da Tafona, do grupo do Adriano. Todos esses grupinhos de vocês aí. Eu sou banido. Eu acho que ele deu um mole aí, né? Me adicionou. Se eu ficar 6 meses aqui, eu tiro uns 20 daqui. Pelo menos uns 20 eu tiro aqui e trago para os caminhos de Jesus. Se eu ficar aqui uma semana, deixa uma semaninha eu aqui que eu tiro aqui. Eu tiro aqui. Converto aqui as pessoas desse grupo. Querido, Deus tem 2 atribuições. Tanto título quanto natureza. Tá? Por exemplo, o diabo é Deus? Me responde aí, o diabo é Deus? Não, eu estou aguardando ainda vocês colocarem aqui a fé no Novo Mundo. Quando vocês não declararem a fé no Novo Mundo,
que vai adiantar eu trazer Novo Mundo? Eu vou trazer aqui a Novo Mundo declarando Jesus Jeová, vocês vão pular para outro galho, né? Vão apertar aquele botão de autodestruição, e passar a negar tudo negacionismo. Viram até ateus. Eu tô acostumado a tratar como desigrejado. Você vai responder alguma coisa ou não? O diabo é Deus ou não é Deus? Então, o diabo pode chamar Jeová de Deus ou não? Então, o diabo, quando chama Jeová de Deus, o diabo deixa de ser Deus? Então, pronto, querido. Então, quando Jesus está chamando o Pai de Deus, ele está colocando o quê? Uma característica de subordinação funcional e não de natureza. Pra mim já deu, pra mim pode tirar esse Jorge aí do grupo aí. Não acrescenta em nada. É um retardado aí que tá aí só enrolando e não traz coisa nenhuma, né? Eu vou dizer pra ti, ó, eu declaro minha fé na tradução do Novo Mundo, viu? Tá ok, querido? Agora tu vai colocar o texto ou não vai? Agora eu te pergunto, Jesus é Deus por título ou ele é Deus por natureza? Jesus é Deus igual ao diabo? Fala, declara agora aqui pra mim. Jesus é Deus na mesma condição do diabo. Eu vou aguardar se você vai ter confiança suficiente na sua fé para declarar isso. Jesus é Deus na mesma condição que o diabo é Deus. Somente na condição de título, ordem hierárquica. Em natureza, sim. Em natureza, sim. Você, Kleber, quando tem um filho, você tem um Kleberzinho. Mas ele está abaixo do quê? Do seu pátrio poder. Vocês são duas pessoas distintas, mas, em ordem hierárquica, o seu pai vai estar acima de você. Porque você vai estar abaixo do pátrio poder. Mas são dois da mesma natureza. Não, querido, participar da natureza divina é uma coisa. Ter a natureza divina é outra coisa. Jesus tem a natureza divina, porque ele é filho do Pai. Então ele tem a natureza divina. Olha, quando você tem um filho, ele não participa da humanidade, ele é humano. Não, eu estou aguardando alguém declarar fé na tradução do Novo Mundo. Se eu trouxer aqui a Novo Mundo declarando Jesus como sendo Jeová, né, vocês vão aceitar essa verdade e vão declarar que qualquer coisa fora disso é fideísmo. Não vai começar chorimelas, né? E aí vira até ateu. Igual aquele Alexandre lá que era preterista. Quando provaram para ele que o preterismo era uma furada, o cara virou agnóstico. Então, que é complicado debater com um desigrejado, porque desigrejado é assim. Agora, se for testemunho de Jeová ou não. Testemunho de Jeová, simplesmente, ele... Olha, se o Novo Mundo está dizendo isso aqui, né, então eu vou aceitar isso aqui que o Novo Mundo está falando. Então, Jesus é Jeová. Cara, eu já declarei isso. Eu declaro fé na tradução do Novo Mundo, meu querido. Traga o texto, você vai ser removido. Agora eles me colocaram administrador. Eu vou te tirar do grupo, viu, querido? Vou te dar só mais um tempinho, viu? Tá ok, meu querido? Um abraço. Então, você diz sim, então. Deixa de forma clara, gente. De forma clara. Não crer que Jesus seja Jeová, uma vez a Novo Mundo declarando isso, é fideísmo. Ou seja, você vai declarar de acordo com a Novo Mundo, é isso? Se a Novo Mundo declarar que Jesus é Jeová, você passa a crer que Jesus é Jeová? É isso que eu quero que você diga, sim ou não. O próprio... Deixa eu ver qual é o nome dele mesmo, o Kleber. O próprio Kleber confirmou aí, o Alcides. Os anjos, eles participam da divindade. Eles não têm natureza divina. Eles são apenas participantes da divindade. Porque se eles tivessem natureza divina igual ao Pai, igual ao Filho, consequentemente, aí seria o quê? Politeísmo. Seria politeísmo. Porque vai falar isso para um judeu. O cara vai infartar aqui na tua frente. Ou para o islâmico. O islâmico vai pegar lá uma bombinha, um facão e vai... herege. Vai dizer isso aí para um judeu. Então eles participam da divindade, os anjos. Eles não têm natureza divina igual a do Pai e a do Filho. Agora o Filho tem natureza igual a do Pai, porque ele é filho. Ele é filho do Pai. Filho de peixe, peixinho é. Nossa, é tão difícil você escrever um sim aí e dizer sim. Eu confio no Novo Mundo, eu tenho certeza que a Novo Mundo não vai chamar Jesus de Jeová. É tão difícil você colocar aí. Porque você não tem certeza, né? Tá aí o Leônidas. Apocalipse 22. Apocalipse 22, 6. Declara que Jeová enviou o seu anjo. E depois Apocalipse 22, versículo 16, declara que Jeová é Jesus. Jesus enviou o anjo. Então tá aí, ó. A tradução do Novo Mundo chamando Jesus de Jeová.
Então, querido, quem é que envia o anjo do Apocalipse? Quem que envia o anjo do Apocalipse? Não é Jesus? Tá aí. Apocalipse 22, versículo 6 declara: Jeová, o Deus das expressões inspiradas dos profetas, enviou o seu anjo. Quem inspirou os profetas? Jeová. Quem enviou o anjo do Apocalipse? Jesus. Está lá em Apocalipse 22, versículo 16. Agora eu vou deixar vocês processando essa informação. Eu sei que é um baque, né? Destruir tudo aquilo que a gente criou até aquele momento ali. Eu sei que é problemático, tá? Mas o meu privado vai estar à disposição de quem precisar de ajuda, porque está claro aí. Tá claro aí, é Novo Mundo chamando Jesus de Jeová. E quem enviou o anjo do Apocalipse? Jesus. E Jesus é o quê? Jeová. O alfa, o ômega, o primeiro e o último. Está escrito aí claramente ele sendo chamado de Jeová, né? Então, meu PV vai estar aberto. Quem quiser ajuda, né? Precisar de ajuda, porque é difícil. É difícil. Tem que ter muita força de vontade para se libertar do poder do engano, né? A pessoa saber que foi todo esse tempo enganada, ludibriada. Jesus é Jeová. Olha aí, está escrito aí claramente no texto. Está na mesma perícope. Está na mesma perícope. Ali está se falando do mesmo enviado e do que o enviou. É a mesma perícope. Está se falando ali. O anjo que estava falando com João, que recusou a adoração, tá? Foi enviado por Jeová. E depois é declarado que esse Jeová que enviou o anjo é Jesus. Está na mesma perícope. É só ler o texto. Então, Ediane, é porque você caiu aqui de paraquedas. Eu já cheguei a mencionar por alto isso, da questão do Espírito Santo quanto ao Apocalipse. O Espírito Santo habita a igreja. O mártir Estevão, cheio do Espírito Santo. Jesus disse que rogaria ao Pai o outro Consolador. É da mesma espécie, do mesmo tipo, outro, se você for ler no grego. Para habitar convosco. Habitar aí é o quê? Tabernáculo, morada. Por isso que o mártir Estevão, cheio do Espírito Santo quando ele estava sendo morto, ele teve a capacidade de olhar para o céu e ver o Pai e o Filho. Então o Espírito Santo estava onde? Habitando o mártir Estevão, na morada. O Espírito Santo estava onde aí? Em João. Então o Espírito Santo habita a igreja, a morada da igreja. Por isso que 2 Tessalonicenses 2, dos versículos 6 a 8, diz que aquele que detém a manifestação do iníquo, o homem do pecado, esse alguém aí é quem? É a igreja através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado, através do quê? Da igreja. Então a igreja prega e a pessoa o quê? Se convence do pecado. É o Espírito Santo falando através da igreja. Então a igreja é a morada do Espírito Santo. Então o Espírito Santo habita a igreja. Então o Espírito Santo está onde? Aí na situação toda, na igreja. Tá? E está aí claramente o texto bíblico chamando, né? Chamando Jesus de Jeová. Não. Ali é a mesma perícope. É a mesma perícope. São os mesmos personagens. Tá? O enviado e o que enviou. Está na mesma perícope. O anjo do Apocalipse, que João recusou a adoração. Tá? Recusou a adoração de quem? Do anjo que foi enviado por Jeová. E aí depois o texto diz que quem que enviou esse anjo? Jesus. Então aí Jesus é Jeová. Então a tomada da posse do Espírito Santo em Atos 2, que houve a descida ali no evento de Pentecostes, ele foi tomada da posse. Todas as ações anteriores a essa, antes da posse, antes de Jesus rogar ao Pai para ter outro Consolador, né? Habitar de tabernáculo, de estar junto o tempo todo, tabernaculado, morando no meio de nós. Como Jesus esteve aqui, habitando no meio de nós, agora no meio de nós está habitando o Espírito Santo. Jesus agora está como advogado, com o Pai, ao lado do Pai no céu, advogando, intercedendo por nós, e o Espírito Santo está aqui na terra, habitando conosco. Ou seja, outro Consolador igual a Jesus, a mesma espécie, o mesmo tipo. Antes não, antes o Espírito Santo tinha que ser enviado. Ele não estava aqui tabernaculado. Então ele era soprado, né, ou recebeu de Josué. Né? O mártir Estevão, cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo estava tabernaculado. O Espírito Santo estava dentro da igreja, habitando na morada, tabernaculado. O mártir Estevão, cheio do Espírito Santo. Hebreus 2,7, aí Jesus estava esvaziado. Ele abdicou de atributos para ele poder passar pela morte em cruz e se fazer da oferta perfeita, o sacrifício vicário substitutivo, a ação de redenção. Ele tinha que passar pela morte em cruz, então ele se fez um pouco menor do que os anjos. Vocês têm Jesus como menor do que os anjos? Não, né? Ele se esvaziou. Então não adianta você trazer situação quando Jesus estava esvaziado. Ele abdicou de atributos. Tá? Então não adianta trazer essa condição, porque ele tinha que passar pela morte em cruz. Então veja o próprio Apocalipse 22. Você tem que ler a perícope por inteiro. O que o texto está falando?
O trono de quem? De Deus e do Cordeiro. Ou seja, é um trono só para os dois, porque o trono são dos dois. E quem servirão? A quem servirão? Os servos o servirão. Servirão a quem? Os dois. E o que é colocado? Quem enviou o anjo? Jeová enviou o anjo. Tá lá. Onde que tá? Dizendo que Jeová enviou o anjo. Tá no mesmo Apocalipse 22. E aí depois diz que quem enviou o anjo? Jesus. Jesus Jeová. Ou seja, é um trono, Deus e o Cordeiro, um trono vai servir. Servirão a quem? Deus e Cordeiro. Quem enviou o anjo? Jeová. Quem enviou o anjo? Jesus. Bem, com dissonância cognitiva eu não trato, tá? O texto aí tá claro. O texto tá claro. Primeiro ele abre o texto dizendo, na mesma perícope, quem enviou o anjo? Jeová. E depois ele finaliza dizendo que o anjo enviado por Jesus. Tá? Tá na mesma perícope. É só você pegar e ler o texto de forma linear. Ou seja, ele está se tratando do mesmo enviado e o mesmo que o enviou. Então ali, Jeová enviou o anjo. Jesus enviou o anjo. É só ler o texto de forma isenta, tá? Que vai se perceber isso aí. Irmão, eu estou defendendo a Trindade, eu não estou defendendo o unicismo. São duas pessoas aí, o Pai e o Filho, tá? Então esse seu argumento serve para o unicismo, não para quem está defendendo a Trindade, tá ok? Se deu trabalho de escutar os áudios, rapaz. Se deu trabalho de escutar os áudios, pelo amor de Deus. Isso, Leônidas. Quem mandou foi Jeová. E olha a referência da Novo Mundo dizendo que... Aí, quem enviou o anjo? Jesus. Ó, e ele enviou o seu anjo. Você abre a referência da Novo Mundo, que está na jw.org, e diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo. E o que está em Apocalipse 22:6? Que Jeová enviou o anjo. Está na mesma perícope. Apocalipse 22:6 diz que Jeová mandou o anjo do Apocalipse. O anjo que deu a visão a João. O anjo que recusou a adoração de João. Quem mandou esse anjo? Apocalipse 22:6. Está na Bíblia, na tradução do Novo Mundo. Quem mandou esse anjo? Jeová. Referência de Apocalipse 1:1. Você aperta a referência lá. Quem enviou o anjo dele? Jesus, que é o anjo do Apocalipse. Apocalipse 22. Final do capítulo, aponta o quê? Versículo 16. Que quem enviou o anjo é Jesus. Então tá aí, Apocalipse 22:6. Jeová mandou o anjo. Apocalipse 22:16. Jesus mandou o anjo. Está na mesma perícope. É o mesmo anjo que revelou a João o Apocalipse. Então qualquer coisa diferente disso é negar a Bíblia Novo Mundo por causa de fideísmo. Aí já entra a dissonância cognitiva. Foi o que eu falei ali no começo dos meus áudios, tá? Então passar bem. Ler o textinho igual a professora do jardim faz, com as criancinhas do jardim. Vamos ler como o anjo que está se tratando ali está se tratando do anjo que trouxe a João. Olha, Apocalipse 22:6. Vamos ler do mãozinho, juntinho aqui, igual para uma criancinha. E ele me diz, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Sim, Jeová, o Deus das expressões inspiradas dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus escravos as coisas que têm de ocorrer em breve, e eis que vem depressa. Feliz é todo aquele que observa as palavras da profecia deste rolo. Ou seja, o anjo trouxe a profecia deste rolo. Quem enviou esse anjo? Jeová. Continuando. Ora, eu, João, era quem ouvi e via estas coisas. E tendo-as ouvido e visto, prostrei-me para adorar. Adorar quem? O anjo que foi enviado por Jeová. Diante dos pés do anjo que me havia mostrado essas coisas, mas ele me diz, toma cuidado, não faça isso. Sou apenas co-escravo teu e dos teus irmãos, que são profetas e dos que observam as palavras deste rolo. Adora a Deus, ou seja, o anjo do Apocalipse, que deu o livro para ele, o rolo, a João. Prosseguindo, ele me diz também, não cele as palavras da profecia deste rolo, pois está próximo o tempo designado. Quem estiver fazendo injustiça, faça ainda injustiça. E o imundo torna-se ainda imundo, mas o justo faça ainda justiça, e o santo seja ainda santificado. Eis que venho depressa, e a recompensa que dou está comigo, para dar a cada um conforme a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Feliz, ou seja, o anjo está trazendo Jeová, anunciando Jeová. Ele é o alfa, o ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim. Ou seja, o anjo está trazendo aquele a quem o enviou, Jeová. Felizes aqueles que lavam as suas vestes compridas, para que tenham autoridade
de ir às árvores da vida, e para que obtenham entrado na cidade pelos portões dela. Lá fora estão os cães, e os que praticam o espiritismo, e os fornicadores, os assassinos, e idólatras, e todo aquele que gosta da mentira e a prática. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos dar testemunho destas coisas para as congregações. Eu sou a raiz e a descendência de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Fecha parênteses com a citação do anjo, ou seja, o anjo anunciou Jeová, que foi aquele qual enviou, está no versículo 6, e no versículo 16 diz quem é Jeová. Jesus. Qualquer coisa fora disso é dissonância cognitiva, fideísmo.